A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu vou colocar um áudio para vocês ouvir aqui, e esse áudio é de um ancião da cidade de Araçariguama, São Paulo. Ele está mandando esse áudio dentro de um grupo de WhatsApp onde só tem irmãos de ministério, cooperador de jovens e assim por diante. E nesse áudio ele está aconselhando os irmãos a pregar profecia, a não ficar falando coisas da vida deles que não tem sentido, ou ficar tentando explicar muita coisa, que no caso seria a Bíblia, né? O povo quer é profecia. E ele ainda diz que as pessoas estão reclamando e estão chamando isso de falatório, né? De falação, na verdade. Estão chamando isso de falação, né? Porque você precisa pregar as necessidades do povo da congregação. As necessidades. O povo vem buscar as necessidades. Você sabe o que quer dizer isso, né, irmão? Vão lá buscar coisas sobre a sua vida, sobre a vida terrena. Eles não estão nem um pouco preocupados com Jesus Cristo. Então eu vou soltar esse áudio para vocês ouvirem, certo? Vamos ouvir o áudio e vamos analisar. Ouça aí, ó. Você vai estar ouvindo agora o ancião Isaac, da cidade de Araçariguama, aconselhando os seus conservos. Vamos ouvir. Está entrando muito assunto no andamento do culto que não envolve o culto, por exemplo, assunto pessoal, assunto que os irmãos teve com a família, assunto que os irmãos têm algum problema na vida, né, pessoal. Não vamos colocar isso aí, irmãos, no andamento do culto. O culto ele já tem um padrão, que é os hinos, é pedir a oração, não precisa ficar falando muito na oração, aquela pré-eleição, é rapidinho. E a testemunhança também, e já a palavra, né, também uma palavra que não precisa ficar envolvendo muito assunto. Lembramos que as nossas palavras na igreja, nós temos que pedir a profecia da palavra, que não precisa ficar envolvendo muito assunto. Lembramos que as nossas palavras na igreja, nós temos que pedir a profecia da palavra. É mais um culto profecia, que a Irmandade está precisando da necessidade da revelação da palavra. Paulo mesmo disse numa das suas cartas: quando eu vim a ter vós, eu não vim com sublimidade de palavras, mas vim com demonstração de espírito, virtude e poder. Então nós devemos clamar a Deus. A necessidade da Irmandade não tem que ficar ali explicando, né, quem que é o pai de Adão, quem que é a mãe de Jesus, quem que foi. Essas coisas aí não edificam, irmão. Vamos direto ao ponto do que Deus mostra. Se é uma palavra de 10 minutos, glória a Deus. Se é 5 minutos, glória a Deus. E encerrar o culto, porque estamos recebendo muita reclamação nesse quesito. Então, os irmãos, eles estão usando até o termo falação. É isso que eu estou recebendo aqui. Então, vamos se pôr no lugar. Estou passando aqui para os irmãos para não precisar passar isso numa reunião ministerial, porque a reunião já vai começar agora com os cooperadores. Então, vamos consertar por aqui para não precisar passar em reunião, ok? Deus abençoe. Bom, irmãos, você ouviu aqui ele falando, né? E eu vou comentar a fala dele. Em primeiro lugar, eu quero dizer, é isso que você vai ver na maioria dos anciões da CCB, atacando aí aqueles que tentam pregar o evangelho, aqueles que estão lendo a Bíblia e tentando explicar a Bíblia. Você vai ver eles fazendo isso porque eles não têm conhecimento algum. Então, se eles não atacar isso, eles vão ficar na berlinda. São homens despreparados, sem conhecimento algum, que já está acostumado. Ele faz isso há 30, 40 anos. Não estou falando ele, o Isaac, estou falando a maioria desses anciões, né? Ou seja, eles já fazem isso há décadas. Pregação de profetada, não tem abordagem bíblica. Eles não têm aquele, eu vou ensinar aqui, vamos ensinar o evangelho, vamos falar de evangelho para esse povo. Pregar a palavra de Deus é pregar o evangelho. Eles não têm isso, então é muito normal que estes homens eles façam o quê? Eles comecem a partir de agora a atacar esse tipo de abordagem bíblica, o que é lamentável. Então ele começa dizendo que o povo está precisando que falem com as necessidades deles, que Deus venha com a tal revelação falar com as necessidades deles, porque é isso que serve a pregação da CCB. É um ato de adivinhação, onde eles vão dizer tudo o que se passou na sua vida, aquilo que você está sentindo e aquilo que você almeja receber de Deus. Isso não tem evangelho, isso não é uma igreja cristã. E para corroborar com isso, ele menciona a primeira carta de Coríntios no capítulo 2, e nesta passagem
Paulo está dizendo o seguinte, que é o que o Isaac usou aí. Falou assim, irmão, até porque Paulo disse que eu não fui ter convosco com sublimidade de palavras, né? Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito. Aí ele vai falar o que é o poder, demonstração de poder do Espírito significa adivinhação. E a sabedoria para eles? Conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus. É isso que a CCB faz, é isso que esse sermão está fazendo. Ele está chamando o conhecimento da Bíblia e da palavra de Deus de sabedoria humana e adivinhação e as profetadas de sabedoria de Deus e de poder no Espírito Santo. O que não tem nada a ver. O que Paulo está explicando ali, o que Paulo está passando à igreja de Coríntios, está dizendo que ele não foi falar com eles através de conhecimento humano, conhecimento filosóficos e outros tipos de argumentos sofisticados. Ou seja, não vim comunicar a vocês coisas dessa vida, conhecimento dessa vida, mas eu vim até vocês para nos comunicar a respeito de Cristo e este crucificado. Então, quando você percebe que Paulo está criando ali uma divisão e um paralelo entre conhecimento humano e Cristo e este crucificado, então Paulo está se opondo a essas duas questões, querendo dizer que o conhecimento humano não pode levá-los a Deus. Paulo está falando porque naquela época, principalmente ali em Corinto, eles falavam muito do conhecimento humano, como quem querendo alcançar as sabedorias, para então se sentir espirituais, para sentir-se próximo a um Deus ou a Deus. E o que Paulo está falando, não, eu vim comunicar a vocês, ou seja, ouvir e falar a vocês a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. E quando Paulo se opõe a essa questão, dizendo eu vim falar com palavras, né, sobre Cristo e este crucificado, não com sabedoria humana, ele está criando um contraponto aqui. Ele também está querendo dizer, eu vim aqui falar puro e simplesmente de Cristo e este crucificado. Então hoje o conhecimento bíblico que nós temos, a Bíblia que está aqui, o estudo que está aqui, é justamente estudar essa questão, Cristo e este crucificado. Então é uma aberração chamar o conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus, de palavras de conhecimento humano ou palavras sofisticadas, como queiram atribuir a isso. E Paulo, quando ele chega no ponto em falar, e eu fiz isso com manifestação do Espírito e de poder. A gente não pode esquecer que naquela época os apóstolos, muitos deles manifestaram poder no Espírito Santo, porque aquele era o momento em que o evangelho precisava ser validado. O evangelho precisava ser confirmado através do poder do Espírito Santo. Quando eles pregavam, o Espírito Santo corroborava e atuava para dar sinal. O que estes homens falam vem de Deus. Ouçam. Então a manifestação de poder e de milagres e de outras coisas mais era um momento onde Deus operava ali com poder, sinais para corroborar com o que eles diziam. Porque é isso que o Espírito Santo fez no ministério de Paulo, de Pedro, de João e de tantos outros. Quando o Espírito opera com poder, sinais de poder, ele está corroborando com a pregação destes homens. E esse argumento que eu estou trazendo aqui para vocês entender, que o Espírito Santo operava e agia enquanto eles pregam, corroborando com a mensagem, isso aqui não é um achismo meu. Eu peço que você abra a palavra de Deus aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 29, e eu vou ler com vocês aqui, que está escrito assim, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Fica vendo a oração que Pedro fez. Olha aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, o Evangelho. Olha a frase seguinte. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar
que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você entende que eles foram açoitados e bateram, e quando eles voltam, eles vão orar e falam: Senhor, enquanto nós pregamos a tua palavra, enquanto nós anunciamos o evangelho do teu filho, vem com a tua mão poderosa, que é através do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas enquanto nós pregamos. Deus se agrada dessa oração, porque enquanto Pedro ora, o lugar se move, treme, e as pessoas que estavam ouvindo foram cheias do Espírito Santo. Então, em sinais de poder e maravilha, consiste nisso, Deus reforçando a missão dos apóstolos, ou seja, Deus está consolidando o evangelho. Essa é a base da igreja. Ela precisava ser fundamentada, sem dúvida alguma, de que estes homens falaram e trouxeram o evangelho de Deus para que nós pudéssemos entendê-lo hoje. Então eu pergunto a você, Isaac, e aos demais anciões, vocês que estão rogando sobre si, que não querem pregar a palavra de Deus que está nas Escrituras, vocês não querem pregar essa palavra porque vocês estão chamando ela de sabedoria humana, mas nós vamos ficar no espírito e no poder. Então me responde, qual foi o cego que você colocou as mãos e curou enquanto pregava o evangelho? Qual foi a igreja que balançou e tremeu e rachou paredes e colunas enquanto você falava de Jesus Cristo? Qual foi? Nenhuma vez, né? Pois é, para você ver como o seu discurso é vazio e falso, não passa de puro sofisma para enganar este povo sem conhecimento da congregação cristã no Brasil. Depois esse ancião chamado Isaac, para piorar a situação, ele corrobora a mensagem de que não é para ficar na explicação da Bíblia. Não, você não tem que ficar explicando Bíblia, porque ele menciona a seguinte frase: as pessoas não querem saber quem foi o pai de Adão, nem tampouco quem foi a mãe de Jesus, e assim por diante. Ele está fazendo uma clara alusão que as pessoas lá não querem saber de explicação bíblica. Nessa parte do áudio, o ancião deixa claro que o povo da congregação não está atrás de explicação bíblica. E eu queria que você entendesse, senhor Isaac, e todos os demais que estão me ouvindo, que essa sua frase deixa claro e explícito o desprezo que vocês têm ao evangelho. Porque a Bíblia fala de evangelho, desde Gênesis a Apocalipse. O evangelho é toda essa história de amor que Deus manifestou por nós. Desde quando ele concebe o seu plano, isso vem lá de longe, desde Gênesis, já aponta para o Messias, para o Filho de Deus, morrendo para nos salvar, desde o princípio. Então vocês desprezam o evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão preocupados e presos em um costume que não é nada cristão, da bibliomancia. Abrem a Bíblia e através da Bíblia vocês adivinham a vida das pessoas. Como que ela entrou na igreja, qual a situação emocional dela, se ela está triste, se ela está contente, o que ela deseja de Deus, o que ela quer de Deus e assim por diante. Isso é diabólico. Eu peço que vocês fiquem atentos a isso. E aí ele segue dizendo: se a palavra é 10 minutos, glória a Deus. Se a palavra é 5 minutos, glória a Deus também. Porque o que importa é a profecia respondendo os anseios das pessoas. Na sequência dessa fala, ele diz: estamos recebendo muitas reclamações. De quem? Pregadores que estão ali enrolando, para eles é enrolando quando a pessoa está tentando pregar as escrituras. Tem cooperadores por aí, cooperadores de jovem que não aprendeu o evangelho, porque a CCB não tem evangelho para ensinar a eles, mas eles estão aprendendo de alguma forma, seja no YouTube, seja assistindo ali algum vídeo de alguma pregação bíblica, e eles estão tentando transmitir isso ao povo dentro da congregação cristã no Brasil, mas aqui fica nítido a resistência, e eu acredito nisso. E eu acredito que eles estejam mesmo irritados e bravos, porque tem provas. Aqui no meu canal, uma última live que eu fiz, entrou um CCBano que falou que cansa e é chato ficar ouvindo falar de Jesus. E nós queremos mesmo é ouvir coisas sobre a nossa vida. Ele falou isso em alto e bom som. Ele diz que Jesus Cristo basta você ouvir sobre ele no dia do batismo. Vale destacar aqui que nem mesmo no dia de batismo o nome de Jesus
ele é pregado. Pode ser mencionado, pode ser até falado o nome de Jesus, mas pregar sobre Jesus, pregar o motivo dele vir, o quanto Deus nos amou, para abrir o entendimento das pessoas, fazê-las compreender o tamanho da sua miséria, de quanto ele é um pecador e necessitado da misericórdia de Deus, para que essas pessoas possam crer e verdadeiramente se converter. Isso aí eles não vão pregar na CCB, porque é um antônimo da glória que a CCB tem através dessas profetadas. E o ancião usou, ou até falaram para ele, adotar até um termo para falar daqueles que estão pregando dessa maneira, tentando pregar a Bíblia. Ele falou que estão chamando isso de falação, irmão. Estão chamando isso de falação. É lamentável. Esse é o resultado desses anciões ignorantes que inventaram o absurdo de que não precisam estudar. Agora eles estão aí, idade avançada, não tem mais força e nem pique para estudar a Bíblia. Então, ao invés deles se humilharem e se arrependerem, eles resolveram perseguir agora quem fala e prega o contrário do que eles ensinam. Fazendo assim, eles estão literalmente prendendo as pessoas dentro da congregação cristã no Brasil, através desse falso ensino diabólico de que é a profetada humana que alimenta a alma do CCBano. Enquanto isso, esse povo está vendo o evangelho passar e nem está percebendo. O evangelho está indo, avançando e cumprindo o propósito para o qual Deus enviou a sua palavra, e vai voltar para Deus dando fruto. E você, CCBano, vai continuar na enganação? Tá com medo de tomar uma posição, uma decisão? Não deveria. Você deveria temer a Deus, não os homens, porque um dia a sua covardia vai custar um preço muito caro. Deus abençoe a vocês todos e fiquem na paz. Aliás, vou soltar mais um trecho do vídeo, do áudio. Esse mesmo ancião falando sobre legalismo.